Vocês já sentiram como se você já tivesse vivido alguma coisa? Tipo assim, em algum momento, em alguma cidade ou algum país, ou ter em relação a alguma profissão, enfim, como se você realmente tivesse vivido isso, você sentisse saudade disso? Pois bem, eu me sinto assim com algumas coisas e, gente, é tão estranho, tão estranho. Teve certa vez que eu perguntei as cartas até com a pessoa que eu tiro, e em outros cantos eu pesquisava para saber da onde é que vinha esse sentimento. Se foi alguma vida passada, se foi algo que tá perto de acontecer, não sei. E falava que era o meu eu gritando para aquilo acontecer. Então, o meu eu, tipo, como se fosse fazendo várias coisas para que aquilo fosse acontecer de verdade. Mas, gente, tem coisas que eu fico abismada. Tipo assim, não tem como eu. Não tem como, entendeu? Não tem como. Uma das coisas que grita dentro de mim para alguma coisa, para que isso aconteça, é em relação a viajar muitos países. Gente, meus olhos, eles brilham quando eu vejo coisas ou vlogs de pessoas de outros países viajando, conhecendo a cultura, conhecendo. Muitas pessoas falam, né, que é em relação mais ao turismo, enfim. Mas conhecer realmente a cultura. Gente, eu observo, tipo assim, eu vejo esses vídeos, tanto vídeo autor, tanto vídeo vlog mesmo, e eu sinto que eu já vivi aquilo. Aquilo grita. Você sabe o que é uma coisa que grita? Que eu fico tipo assim, cara, que coisa boa. Que sentimento bom. Que sensação boa. Parece que eu tô vivendo aquilo com aquela pessoa. Outras coisas também é em relação a meio da publicidade mesmo. Eu não consigo compreender muito bem, eu ainda não desvender esse mistério. Porque não tem condição de ser cantora, gente. Não tem condição. Sim, não tem condição mesmo. Eu não me vejo sendo cantora. Mas alguma coisa dali tem. Entendeu? Tem alguma coisinha assim, dali tem. Daquele sucesso. Ou até mesmo dança. Alguma coisa ali tem. Sabe certas coisas. A mesma coisa de fazer coisas absurdas, por exemplo, pular de um penhasco, vamos dizer assim, ou voar de asa delta, enfim, fazer essas coisas que você pega e vê, pega, para e fica tipo assim, gente, não tem como, não, tipo assim, eu não me vejo fazendo isso, entendeu? Agora, eu não me vejo. É a mesma coisa que agora em relação a certas coisas, eu não me vejo, mas é um sentimento tão estranho que a gente fica duvidando de si mesma, entendeu? Já sentiu isso? É muito estranho pensar isso. É muito estranho em relação a isso. Porque, tipo assim, quando você vê outras pessoas conquistando aquilo, você não se sente, tipo assim, normal, ou você não. Cachorro. Você não sente, tipo, como se fosse inveja, você não sente nada dessas coisas. Mas você sente uma gratidão tão grande, você sente, tipo assim, uma coisa tão boa, uma coisa, né, tão tranquila, que você fica, tipo assim, meu Deus do céu, o que deve ser? O que real deve ser? Aí eu comecei a muito pesquisar sobre isso, tirei cartas, como eu falei. E uma das coisas que prega na minha cabeça, que eu tô buscando, entendeu? Buscando mesmo, é saber como fazer isso. Tá bom, qual é o meu primeiro passo? Tipo assim, gente, eu já tive de chorar. Se eu já tive de chorar, Deus, pelo amor de Deus, se não for isso que eu tô pensando, se não for, né, essa situação que eu tô querendo tanto, por favor, retire do meu coração, mas não retirou, gente, então é isso mesmo. Aí eu comecei a pensar várias e várias coisas, tipo assim, tá, mas como eu faço isso? Como deve ser o meu primeiro passo? Realmente vai ser interessante eu ir atrás disso? Entendeu? É uma coisa bem estranha. É estranha, mas é estranha. Mas outra coisa também é que eu comecei a pensar, ok, quando eu tive muitos, sempre isso em relação ao marketing. Para quem não sabe, eu faço faculdade de marketing, trabalho com marketing também em uma agência. E eu tenho uma visão para mim em relação ao marketing, que é, né, para ser diretora criativa de marketing em relação a empresas multinacionais. Aí, antes de eu chegar a essa conclusão,
por agora, porque eu sinto que futuramente pode até mudar, mas antes de eu chegar a essa conclusão, antes de eu chegar a pensar isso, eu fazia tantas e tantas outras coisas, nada a ver, porque, gente, era muito nítido. Todos os sinais eram o quê? Você tem que fazer uma faculdade de marketing, mas não tem faculdade de marketing aqui na minha cidade. Naquele tempo, não tinha muito, era só mais EAD, e eu não queria fazer EAD. Eu queria fazer alguma coisa presencial. Passei 2 anos, não, 1 ano e pouco fazendo uma faculdade nada a ver, hotelaria. Depois eu fui para a faculdade de administração. Fui até metade do semestre. Então, basicamente, pegando ao todo, eu fiz 4 anos de faculdade totalmente nada a ver. Só que sempre gritava a área de comunicação. A área de comunicação, para mim, sempre gritou muito forte. Tanto em relação às cartas, tanto em relação a sonhos, tanto em relação à oração também. Mas isso é algo que sempre gritou. Tanto as pessoas falavam para mim, minha família falava para mim, amigo, pessoas ao redor que me conhecia, sempre gritou. Quando eu comecei a fazer a faculdade de marketing, parece que muita coisa que estava muito agitada, bagunçada, começou a estruturar. Assim, eu pensava que antes eu não conseguiria fazer uma faculdade em EAD. Mas hoje eu vejo que eu consigo, que eu fico mais até focada. Eu só preciso ter disciplina e constância. Mas é totalmente diferente como era antes. Que antes eu me sentia burra fazendo todos esses anos de todas essas faculdades. Mas quando eu entrei no marketing, se por mais que seja um assunto que eu não sei, eu não me sinto tão burra como eu me sentia em outras faculdades, entendeu? Beleza. Comecei a fazer a faculdade de marketing, porém eu comecei a seguir outros tipos de profissões. Fui para vendedora, fui para cuidadora, fui para vários outros tipos de profissão. Eu nunca focava somente nessa área da comunicação como eu deveria focar. E, gente, despencou tudo novamente. Tudo despencou. Não era que eu não era boa de fato para poder fazer aquilo. Porém, nenhuma das minhas áreas em relação em si, tipo assim, área pessoal mesmo, por exemplo, criatividade, comunicação, sonhos, enfim, nada se encaixava. Nada, nada, nada se encaixava. E quando eu foquei, coloquei na minha mente o quê? Olha, ano que vem, não importa, eu não sei aonde, eu só sei que eu vou estar trabalhando com marketing sim, e tudo vai desandar. Desandar não, e tudo vai se ajeitar. E, gente, sendo bem sincera, eu passei 2 meses sem esperança nenhuma, 2 meses para um ano acabar, principalmente. E eu fiquei louca, porque o meu prazo estava acabando, comecei a ir atrás de outras coisas também, mas deu certo. E esse ano, eu tô há 2 meses já trabalhando com marketing em si, e eu vejo que muita coisa mudou. Muita coisa começou a ficar alinhada, entendeu? E lá vai eu para as cartas novamente. Porque. E lá vai eu, né, novamente para as cartas, deu uma trava aqui. Lá vai eu novamente para as cartas, para saber. E eu já tenho que começar a focar em outras coisas também, mas sempre se alinhando ao que eu sou boa para fazer, sempre se alinhando ao meu desejo interno. Mas é tão estranho isso, entendeu? É tão estranho você sentir de fato isso e você não saber como aquilo pode se tornar realidade. Ou saber se é uma coisa de vida passada, ou saber se é o seu desejo de agora mesmo, que você quer gritar, que você quer ir atrás. E eu me via tão preocupada, gente, eu chorava tanto. Eu ficava tipo assim, pelo amor de Deus. E agora, se não for pra ser isso, o que vai ser? Porque na minha mente não vem mais nada. Eu não, entendeu? Eu não fico mais, eu não sei, pra falar a verdade. Se não for isso que tá se concretizando, eu não sei como é que eu vou ficar fazendo uma coisa que não é que eu estou. Não é. Eita, como eu tô gaguejando, por favor, não. Mas não é que de fato que eu queira fazer. Mas é muito estranho. Você já passou por isso? E como sempre, todos os vídeos. Todos os vídeos que eu gravo e que eu não posto. Todos os vídeos que eu gravo que eu não posto, eu sempre tento dar a opinião nos últimos segundos, né? Dar aquela ajudinha em relação a esse pensamento que eu tive. Mas, ao meu ver, é que quando você está se alinhando, muitas coisas começam a se alinhar. Por exemplo, se você está
em alinhamento de algo que você está fazendo, várias áreas da sua vida vai começar a se alinhar também. Por conta disso, da vibração que você está colocando, da sua energia, do seu tempo. Então, outras coisas vão começar a se alinhar também, mesmo você sabendo ou não que interferir acaba interferindo. Então, quando eu comecei a cursar marketing, quando eu comecei a trabalhar com marketing, muitas coisas da minha vida foram começando a se alinhar em si. Por mais que esteja uma bagunça, por mais que esteja muita coisa complicada ainda, porque, né, estudar e trabalhar com uma coisa que você está fazendo, ao mesmo tempo te ajuda, mas também te traz uma carga muito grande, até porque é a experiência, né, que você está ganhando. Como é que eu posso falar? É algo que vai te ajudar, entendeu? Então, quando você começa a se alinhar, você percebe que você tá tranquila. E agora que você tá fazendo tais coisas certas, você vai ter que olhar para outro canto para você começar a alinhar também outra parte da sua vida. E é assim em diante. E assim em diante. Não pense também que só porque está fazendo uma coisa boa, que é para você, que está encaixado ao seu propósito, que outra coisa que você não está dando atenção, ela vai continuar perfeitinha ali do jeito que ela tá bonitinha. Porque quando você só se alinha a uma coisa, sendo que tem outras coisas para você alinhar também, vai começar a puxar para aqueles outros lados. Então, tente fazer algo que você gosta, se você tem a oportunidade, se você tem chance, agarre essa chance. Por mais que o salário seja um pouquinho baixo, por mais. Ai, Cauana, mas tipo assim, eu não posso. Entendeu? Eu não posso. Eu preciso desse salário aqui. Tudo bem. Mas. Ai, tudo bem. É você que escolhe. Eu tô falando aqui para as outras ocasiões, tá bom? Mas quando você escolhe mais algo que você gosta, que você acha que vai agregar realmente o que você quer, vai começar a melhorar muita coisa. Sem brincadeira nenhuma, começa a melhorar muita coisa. Começa a se organizar, começa a equilibrar muita coisa. Então é isso, gente. Aí é aquilo, né? Não se esqueça de se inscrever se você gostou e comente. Comente alguma coisa. Gostei, não gostei, mas comente algo. Eu tenho que saber também, né? Se você sente isso. Porque senão eu vou ficar perdida. Eu sei que outras pessoas sentem, mas eu não. Ai, tá vendo? No final, quando a mente espoca, ela espoca e ela não sai mais nada que presta. Não sai. Por mais que eu tenha coisas inteligentíssimas para eu contar aqui, não vai sair nada, vai se embrulhar tudo. Minha cabeça já tá embrulhada. Se você me perguntar, você sabe o que você falou? Eu sei mais ou menos. Repita, não. Então é isso, gente.